O ano de 2025 vai ser um ano simbólico, importantíssimo e uma virada de chave para muita gente. Agora, cabe a você decidir se esse vai ser um ano extraordinário para você ou só vai ser mais um ano que se passou na jornada, nessa longa jornada chamada vida. Se organiza, senta, pega papel e caneta, aperta o fone de ouvido que o nosso encontro de hoje está fortíssimo. A gente vai falar sobre 4 entendimentos fundamentais que a gente precisa ter sobre o passado e, com isso, 4 conselhos extraordinários para o seu 2025. Então, esse nosso encontro de hoje faz parte da série dos 30 encontros que nós temos feito nesse mês de dezembro, onde a gente está aprendendo sobre várias palavras, o entendimento, a explicação, a fundamentação daquela palavra e como viver intensamente nas palavras positivas e como neutralizar os efeitos das palavras negativas que estão ao nosso redor. Existem alguns estudos da neurociência e da teologia que afirmam que 30 áreas fundamentais, 30 palavras na nossa vida vão determinar quem a gente é. Então, a gente fez o compromisso aqui em dezembro de estudar uma palavra por dia, do seu conceito à sua execução, para a gente conseguir romper na vida nesse 2025. E hoje é mais um encontro desses assim, ó, fortíssimos, onde a gente vai aprender mais um ensinamento para explodir a nossa mente e elevar o nosso entendimento com relação àquele assunto, ok? Então se organiza. Já quero pedir para você que aqui embaixo tem um link que você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos uma amiga, uma mulher que você sabe que é filha do rei, amada, visionária e corajosa, que é o nosso lema de todos os dias aqui, ok? Então se organiza, compartilha com ela, porque o nosso encontro tá fortíssimo. Como você sabe, eu separei 4 lições fundamentais pro seu ano novo, para você fazer um ano novo extraordinário. Eu sempre falo isso, eu quero fortalecer. Um bom vendedor, ele não é atingido por uma boa venda. Uma boa negociação, ela não cai do céu para você. Um bom lojista, ele não fica milionário do nada. Todas essas pessoas que eu te falei, assim como um bom relacionamento, um bom casamento, ele não acontece no estalar de dedos. São pessoas que se projetam em construir uma relação extraordinária, uma loja extraordinária, uma conta bancária extraordinária, e com você não vai ser assim, não vai ser diferente. Nós também vamos nos projetar para fazermos um 2025 incrível. Para isso, eu separei a nossa palavra fundamental de hoje, que nada mais é do que a palavra passado. Quantas de nós não temos sofrido com essa palavra? Essa palavra tem diversas vertentes, diversos conceitos, e hoje a gente vai pincelar um conceito fundamental para a gente conseguir vencer esse ano de 2025 da melhor maneira possível, sendo e fazendo o nosso melhor ano até agora. O passado, como a gente tem por método aqui, né, no nosso ensinamento, no nosso devocional, é entender o conceito das palavras para conseguir entender o que a gente tem que fazer em favor daquelas palavras. Então, o passado, segundo o dicionário, é uma flexão do verbo que indica uma ação já finalizada, um processo de apodrecimento ou algo que já está podre. E uma coisa e uma de referência que eu amo muito é um referencial para orientar as escolhas e ações no presente, com base nas experiências e nas lições aprendidas. Nossa, isso é fundamental. Por quê? A neurociência afirma que a depressão é o excesso do passado, ou seja, são as pessoas que vivem intensamente no que passou, que vivem diariamente, abrem os olhos conectadas com aquilo que já foi e que ela não tem a capacidade de mudar, mas que muitas vezes na cabeça dela ela poderia fazer alguma coisa diferente, ela poderia ter uma máquina do tempo para mudar alguma coisa que aconteceu. Só que a gente sabe que isso não é verdade, nenhum de nós consegue acessar o passado. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é deixá-lo para trás e romper rumo ao que a gente consegue fazer, ao que a gente consegue mudar, que é o nosso presente, para ter consequências, para ter resultados no futuro. Isso você já sabe. O que você não sabe é que esses 4 conselhos estão muito fundamentados nas ações, nos nossos hábitos, na nossa rotina diária. Eu quero que isso, agora sim, de fato, se você não pegou o papel e caneta, agora é a hora para você conseguir anotar esses 4 conselhos fundamentais. Mas antes de eu te passar os 4 conselhos, já curte esse vídeo, porque quando você dá um like, você mostra pro YouTube que esse conteúdo, ele tá sendo relevante, que ele tá te ensinando alguma coisa, que de fato ele tem alguma coisa para agregar na sua vida. Então eu quero muito que você dê essa curtida para que a gente prossiga. Eu sempre falo isso. Deus não nos chamou para que a gente tivesse uma vida cheia. Eu sempre dou o exemplo do copo. O copo, ele tá cheio
Você toma um golinho de água, ele esvazia. Agora, uma vida em abundância é uma vida onde você está cheia e de tão cheia que você tá, você começa a fluir. E se hoje você não tem como ter estrutura, ter câmera, ter iluminação, ter toda essa estrutura que eu tenho aqui, você consegue compartilhar com apenas um clique. E de graça, né? Que é o melhor de tudo, é a gente pensar que com apenas um clique você consegue ser um canal na vida de alguém, ok? Então, curte esse vídeo que você consegue, né, trazer mais pessoas pra cá. Diante disso, nosso primeiro entendimento sobre o passado, que já acopla um conselho, é que não há presente nem futuro se você continuar amarrado ao passado. Isso aqui é fundamental da gente falar, porque muitas pessoas escolhem diariamente pensar que o passado era melhor. Nossa, antigamente isso aqui era ótimo. Nossa, antigamente o dólar era mais barato. Nossa, em tal ano eu era muito mais feliz. Não, você não tem ideia como eu era uma pessoa mais alegre, mais magra, mais animada, mais animada pra vida, né? Mais vivida, né? Mas no passado. E hoje em dia não. Hoje em dia eu sou só o que resta, só o que sobreviveu daquela pessoa do passado. Então, isso é você colocando uma sentença na sua vida de que nada na sua vida vai dar certo no presente, porque a Bíblia diz em Provérbios 4, de 20 a 27, e mais especificamente 21, 22 e 23, que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, quando você pensa, você determina na sua mente que o passado era melhor, você está dando uma sentença, você está decretando para o seu presente que nada, absolutamente nada que você fizer, ou que fizerem para você, ou que acontecer no seu presente vai ser tão bom quanto o passado. Então, automaticamente, como a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, as nossas atitudes se tornam atitudes muito de procrastinadoras, de preguiçosas, de mulheres que não estão lutando ou fazendo o melhor que elas podem no presente para plantar no futuro e conseguir desfrutar daquele momento. Porque ela entende que nada do que eu faço hoje vai ser tão capaz de mudar o que eu fiz no passado ou ser tão bom quanto o passado. E muitas de nós vivemos assim sem perceber. Então, primeiro conselho para que você consiga viver um 2025 incrível, que já acopla um entendimento, é que não há presente nem futuro se você continuar amarrado ao passado. O que você precisa fazer? Se desamarrar do passado. Você precisa começar a orar com muita convicção, pedindo para que Deus te livre desse apego emocional, motivacional, o que seja ao passado, e faça com que ele te traga o que a gente chama, né, no marketing, e a neurociência também chama de foco temporal, que é a atenção no que você está vivendo agora, na execução do presente. Então, esse primeiro entendimento, ele já quebra essas amarras para que você consiga fluir, para que você consiga ir rumo ao seu presente, ao seu futuro. Quando eu falo isso, eu falo como se existisse umas amarras, umas correntes invisíveis em você e no que você precisa avançar, mas você, por escolha própria, tá prendendo a sua perna naquela corrente. Então, hoje é o tempo, agora é o tempo de você determinar, de você colocar aí na sua mente, de você trazer uma nova. Quando a gente tá com o celular antigo, a gente dá um negócio que a gente chama reset, que é trazer novas configurações para aquele celular. Você vai fazer isso com o seu cérebro. Ainda dá tempo de você tornar o seu 2025 extraordinário se você trouxer essa nova convicção de que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, e os seus pensamentos não podem ser de que o passado era melhor, de que tudo que você viveu no passado era melhor, mas sim Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que eu tenho sobre você, planos de paz e não de mal, de te trazer um futuro e de te dar esperança. Então se apegue a isso, se não fosse necessário a gente se apegar a isso, Deus não colocaria de tal maneira, não usaria Jeremias para trazer esse versículo com tanta intensidade para nós, porque o futuro, ele precisa trazer esperança. Um futuro que não traz esperança é um futuro triste, amargurado e apegado ao passado, porque o passado a gente tinha esperança, hoje em dia não tenho perspectiva nenhuma de futuro. Não pode ser assim sua vida. Primeiro conselho para 2025, para que você se desapegue ainda em 2024, é: não pense que o seu passado era melhor do que o futuro e principalmente do que o presente, ok? Segundo conselho, e que já carrega um ensinamento, né, uma lição sobre o passado, é que a gente não deve viver no passado, mas aprender com ele. Eu e meu esposo, um tempo atrás, a gente foi assessor de alguns pastores, e um dos pastores nos trouxe um entendimento que a gente leva pra vida. Passado é biblioteca. Pense sempre isso, que passado é biblioteca. Você não entra na biblioteca e faz morada, leva seus móveis, coloca sua cama, toma banho. Você entra na biblioteca, pega um livro que você precisa, consulta
consulta, fecha, pega aquele conhecimento e vaza, vai de volta a viver sua vida. Então eu preciso que você se conecte com isso. Passado não é lugar de moradia, de nostalgia eterna. É nostalgia, carreguei o que eu preciso aprender aqui, pego e coloco o livro de volta lá na prateleira e vou embora. Então, esse desapego, mais uma vez, de você não viver intensamente no passado, é bíblico. A Bíblia diz em Filipenses 3:13 assim, ó, é claro, irmãos, que eu não penso no que eu já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, eu esqueço daquilo que fica pra trás e avanço para o que está na minha frente. Algumas versões dizem, eu esqueço das coisas que ficaram pra trás e avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a gente sempre fala isso, ele não é uma religião, ele não é apenas uma pessoa que veio para essa terra, ele é um estilo de vida do Filho de Deus que nos direciona a, em todos os momentos, colocarmos ele como nossa prioridade, como nosso pensamento, como nossas primeiras escolhas. Então, isso significa que ter Cristo como seu estilo de vida configura que você não pode ter um apego mais ao passado do que a Cristo. Ou você está vivendo no passado ou você está em Cristo. Não tem como você ser uma pessoa livre e liberta que está vivendo um estilo de vida cristão, vivendo em favor daquilo que Cristo tem para você, sendo completamente apegado ao passado, vivendo com as amarras no passado e tornando aquilo que você viveu no passado uma realidade no hoje. Então, segundo entendimento fundamental é que o passado é uma biblioteca de consulta para aprendizado. Até o dicionário, quando a gente viu a definição de passado no dicionário, ele diz isso. É um referencial para orientar as suas escolhas e ações no presente, com base nas experiências e nas lições aprendidas. Então, se você aprendeu lições, o passado, ele não é um lugar que você vai fazer as mesmas atitudes. Entendi que isso é bom, isso é ruim. Repito ou vazo. Torno a fazer as mesmas atitudes ou faço atitudes completamente diferentes. É exatamente para isso que o passado serve. Então, não faça dele nem a sua vida para que você não entre numa depressão e nem faça dele um lugar de moradia. Consultei e nem esqueça, né? Porque muita gente tem essa mania. Nem lembro o que eu vivia 3 anos atrás, há 1 ano atrás. Então, pare para pensar assim. É importante você ter essa consulta no passado. Porque às vezes você tá fazendo a mesma coisa que você fez há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e o resultado vai ser o mesmo. Frustração, mágoa. Então, por muitas vezes, a gente precisa trazer novas atitudes para que as consequências da nossa atitude no presente não sejam tão terríveis quanto foram no passado, ok? Então, se tem uma coisa que o passado me ensinou a mim e ao meu esposo, é como discernir as pessoas. A gente tem sido muito cauteloso com coisas que a gente fez no passado, por exemplo, de abrir a nossa casa para pessoas, misturar negócios e amizade. A gente tem sido muito cauteloso porque no passado isso sinalizou alguns problemas. Então, no presente, a gente está sendo cauteloso com isso, a gente tá tomando cuidado, a gente tá aprendendo a discernir isso, e você também precisa aprender para que você não se machuque. Então, o passado não é nem moradia, nem para ser esquecido. A linha é muito fina entre consulta, aprendizado e execução das coisas boas e ruins que trouxeram resultados positivos e se afastar das ações que tornaram resultados negativos que você tomou hoje. Então, a gente sempre fala isso. As atitudes de hoje, as consequências de hoje são fruto das sementes que você plantou no passado. E o futuro vão ser as consequências do fruto do hoje. Então, se atente ao que você está plantando. Se plantar caqui, vai colher caqui. Vai plantar quiabo, vai colher quiabo. Não tem outra escolha, ok? Terceiro aconselhamento para um 2025 incrível, que já carrega também um ensinamento, é que viver apegado ao passado não afeta só você, mas todas as pessoas ao seu redor. E principalmente as pessoas que você ama. Porque uma coisa é você viver apegado ao passado, e aí tem até um episódio do Dr. House, que é muito forte. Eu amo essa série do Dr. House, apesar dela ser uma série muito dark, assim, tem episódios que a gente só quer que termine logo, mas ela ensina muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi muito com esse episódio do Dr. House é um rapaz que ele tava num episódio com a esposa, acho que tava dentro de um shopping, e eles foram assaltados. Essa namorada dele foi assassinada e ele, em contrapartida, sobreviveu, mas ele viveu completamente transtornado, traumatizado com aquela situação, e aí, a partir daquele assalto que aconteceu, ele só vive trancado dentro de casa. Ou seja, ele não se expõe mais, ele não sai, ele fez como se fosse um bunker dentro de casa para ele não precisar sair. Ele trabalha com internet.
É lá no computador dele, ele recebe todas as compras em casa, ele não pega o jornal, ou ele tem todo um esquema pra que ele não precise colocar nem o pé na calçada. Só que isso é péssimo pra ele, porque ele vive completamente apegado ao passado, porque ele não venceu aquela situação. E aí, de repente, ele fica doente. O que que acontece? Os médicos têm que construir uma maneira de ir até ele. E aquilo causa, o episódio todo vai se desdobrando de uma maneira onde, ao invés dele vencer isso e falar, não, eu tenho que ir e vai fazer bem pra mim, ele só fica em volta daquele trauma que aconteceu. Então a situação só vai piorando, a saúde dele vai piorando, os médicos vão tentando atender ele em casa e aquilo só vai piorando porque não tem estrutura, acontece coisas terríveis dentro de casa dele que ele tem que ser levado de emergência pro hospital, ele tenta fugir do hospital, ele entra em colapso dentro do hospital, uma coisa terrível, porque um trauma não foi vencido. Então ele sempre lembrava qualquer coisa que acontecia, um barulho, ele lembrava do tiro que aconteceu. Isso significa que a gente tem que ser insensível? Claro que não. A gente tem que entender que o passado, ele não vai afetar apenas a nossa vida. Então, quando uma pessoa dessa, ele escolhe, por escolha própria mesmo, eu e você escolhemos só ficar no passado, os seus filhos vão sofrer, sua família vai sofrer, sua mãe, seu pai, seu esposo, a sua descendência, a sua geração, seus netos vão sofrer com essas escolhas suas de ficar completamente apegado ao passado. Você já viu aquelas pessoas que é péssimo de você ficar perto dela, que ela só fica contando as histórias do passado? Ah, porque na época tal era melhor. Ah, porque não sei o que. É uma pessoa que parece que ela é ingrata à vida por estar viva hoje. Parece que, tipo assim, se ela tivesse morrido naquela época, pra ela seria melhor. Ou seja, isso carrega um pecado. A gente não pode ser ingrato ao futuro, ao presente e principalmente ao futuro. Não é essa a perspectiva que Cristo tem pra nós. Como a Bíblia diz em Jeremias 29:11, planos de paz eu tenho pra você e não de mal, de te dar um futuro, de te encher de esperança. Então, quanto mais eu me apego ao passado, menos esperança eu tenho para o presente e para o futuro. E essa esperança é uma esperança que rouba de mim a expectativa de querer ter filhos, de querer cuidar dos meus filhos, de querer trazer essa motivação e essa esperança para os meus filhos também. Porque você pode ver que a maioria das pessoas que hoje, principalmente essa geração millennium, saiu algumas pesquisas que a geração millennium são as mais responsáveis por não querer se reproduzir, por não querer ter filhos. Então elas fazem vasectomia, tiram o útero e tantas outras situações que a geração X, que é a geração antes de nós, nunca pensou em fazer. Imagina com 30 e poucos anos você fazer uma cirurgia de extração do útero porque você não quer em hipótese nenhuma reproduzir. E aí, quando você conversa com essas pessoas, elas falam justamente isso. Nossa, minha criação foi péssima. A minha mãe era uma pessoa totalmente apegada ao passado, ela vivia falando que ela não entende como ela ficou grávida, que o passado dela era melhor, que antes de me ter ela era muito mais feliz, que eu fui uma criança que trouxe só cansaço e dor de cabeça pra ela, que ela tomava anticoncepcional, não sabe como ficar grávida. Eu listo 10 pessoas do meu convívio que falam isso com muita destreza e com muita clareza, do tipo, eu não quero ter filho porque eu fui uma criança que minha mãe e meu pai me traumatizaram e eu não posso carregar essa genética terrível deles na minha vida. Então, assim, isso é muito forte. Porque se você encerra a genética da sua família em você, significa que você não vai ter descendentes, que daqui 30 anos, 40 anos, ninguém vai saber em nenhum momento, não vai nem lembrar o seu nome. Olha que tristeza você ser tão traumatizado a ponto de não querer colocar uma pessoa que vai lembrar de você, que vai carregar sua genética, que pode ser uma pessoa responsável por trazer modificações, evoluções. Todas as pessoas que fizeram algum tipo de evolução na Terra, na sociedade, na nossa humanidade, foram pessoas que são filhos de alguém, netos de alguém, foram escolhas de alguém de se reproduzir. Então já pensou, por escolha própria, alguém que poderia ser responsável pela trazer uma cura de um câncer, alguém que poderia ter trazido alguma descoberta muito boa para a humanidade, que a gente sempre caminha para isso, a gente vê aí diariamente. Hoje apareceu pra mim um conteúdo de um carro de uma determinada marca, não está me patrocinando, então não vou falar, que criou um carro específico para enchentes. Então, se a pessoa tiver num processo e começar a encher o carro, começar a encher a rua, o carro automaticamente, num sistema de automático mesmo, ele fecha os vidros e as rodas têm um sistema de que é acoplado que começa a trafegar. E, se eu não me engano, até 4 ou 8 metros de profundidade na água, o carro entra no rio para provar mesmo que ele consegue se locomover até sair num lugar mais seguro. Gente, que coisa mais maluca que isso, mas isso é uma coisa que evita muitas mortes. Quantas e quantas pessoas não têm suas vidas arrancadas por causa de uma enchente, porque não consegue sair de um carro, porque o carro não consegue andar 10, 8, 12 metros que a pessoa poderia ir para um lugar mais alto da cidade. Então, de repente, seria
um filho, um neto seu, que seria esse responsável por trazer essa evolução para a humanidade, mas por escolha própria, porque você escolheu não se reproduzir, arrancar o seu sistema reprodutor, ou ser um homem ingrato que não quer se reproduzir com ninguém, com nenhuma mulher, sua descendência acaba em você, porque um filho pode dar custo, porque um filho pode dar dor de cabeça. Então, isso tá muito configurado a alguém que está se apegando ao passado, está escolhendo acabar com uma geração que pode vir através de você. Então, não seja essa pessoa tão egoísta a ponto de não pensar não só em você, mas também na sua geração. Isso traz, assim, maldições profundas para sua vida e pode ser, sim, um dos fatores fundamentais para 2024 não ter sido o ano que você gostaria e 2025 também não ser nada daquilo que você projetou ou planejou, porque você está indo contra a genética natural que o Criador colocou você aqui nessa terra para fazer. Ou seja, apegada a traumas, a dificuldades, a momentos difíceis que você passou, você está impedindo a mão do Criador de existir, de se fazer presente na sua vida. E eu falo por mim também. Tudo que eu falo pra você, Deus primeiro fala comigo. Se você sabe a minha história, se você tá aqui já algumas lives, você sabe, né, que eu tive uma gestação de gêmeos e um dos meus filhos faleceu, e isso mexe muito comigo, mas eu tenho diariamente tratado isso no meu coração. Senhor, não deixa com que isso seja uma sentença pra minha vida, com que eu, através disso, mostre pro meu filho que ele vai ser um filho único aqui na terra pra sempre. Eu tenho vontade, sim, de ter mais filhos. É lógico que a gente tem que ter consciência, né, diante das circunstâncias, pra aquilo, quando a gente tiver um emocional mais preparado. Eu mudei de cidade faz pouco tempo, então esse processo eu estou me adaptando para colocar mais uma criança no mundo. Mas o que eu passei não é uma sentença, não é um decreto, já foi no passado. Mas hoje que eu entendo que eu não tenho essa responsabilidade sobre a minha vida, e quando eu torno Cristo o meu estilo de vida, eu preciso vencer os traumas, vencer o passado, para caminhar rumo ao que ele tem para mim, que são planos de paz e não de mal, de me dar um futuro e de me encher de esperança. Quando eu faço qualquer coisa contra isso, eu estou pecando contra aquilo que ele tem pra fazer na minha vida, ok? Então, esse é um entendimento e um conselho fundamental para que você viva de fato aquilo que Deus tem pra você no do ano de 2025. E eu encerro esse terceiro ensinamento com uma história. Imagina que você ganha uma fazenda muito grande, com muitos hectares, mas já tem ali várias coisas plantadas. E aquela fazendeira, imagina uma mulher, né? Aquela fazendeira que vem antes de você, ela tem a metodologia dela de plantação, de adubar, de colher, de construir, de estruturar ali como vai ser a colheita dela daquele determinada semente que ela plantou. Você tem duas escolhas. Ou você continua fazendo o que aquela fazendeira te ensinou, copiando as ações dela, imitando as ações dela, fazendo a mesma coisa que ela estava fazendo e aí reproduzindo essas ações dela, ou você pode escolher olhar para aquela semente e falar, cara, eu posso melhorar essa semente, eu posso de repente plantar uma coisa que pode me dar mais lucro, ou pode me trazer melhores colheitas e resetar aquilo que ela fez, agradecer, mas fazer a sua maneira, mostrar para aquela terra que ela pode mais. Então, muitas vezes, um jeito mais antiquado de fazer uma plantação pode trazer uma determinada limitação daquela terra te trazer colheitas, quando, na verdade, agora, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta sabedoria e conhecimento que a gente tem acessado, a gente pode fazer novas colheitas, novas maneiras de plantarmos algo para colher algo. Então, interprete essa história que eu te ensinei da agricultura para a vida. Muitas de nós somos instruídas, a nossa avó, a nossa bisavó, a nossa mãe, a fazer aquilo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que dar uma chinelada nesse menino, você tem que ensinar esse menino a fazer isso e aquilo. Quando, na verdade, a gente pode escolher criar os nossos filhos, e aí que eu já tô falando pra quem decidiu reproduzir, de repente já tem até aí o fruto daquilo que você escolheu. Os seus filhos ali, você escolhe fazer diferente. De repente, uma avó, uma mãe que eram mais grossas, não tinham tanto contato de abraço, de beijo, de palavras de afirmação, você pode fazer o contrário. Plantar uma nova semente nessa terra e falar completamente coisas diferentes para os seus filhos. Você é amada, você é querida, você é sonhada, você é próspera. Eu vi um vídeo esses dias, novamente nas redes sociais, lá no TikTok, eu faço muita pesquisa de inspiração, de tendências, então apareceu um vídeo para mim assim, um cara falando assim, filho, deixa eu te falar, você é meu orgulho, viu um homem falando isso, você é meu orgulho, eu carrego um orgulho imenso por você, e aí era um homem colocando assim,
o que eu não daria? Eu daria tudo na minha vida pra ter ouvido isso um dia. E aí, quando você vai ver o comentário, tem tanto comentário, mulheres falando assim, nossa, só Deus sabe o quanto de homens que eu já me machuquei só pra suprir essas palavras que nunca foram ditas. Nossa, como eu gostaria de meu pai um dia ter me abraçado e dito isso pra mim. Aí outras pessoas falavam, nossa, está em amor, não consigo entender essa linguagem. Gente, tão profundo, tantos comentários de pessoas que abriram o coração em uma ou duas frases, porque os caracteres ali no TikTok são limitados, mas a pessoa em poucos caracteres, ela se abriu, dizendo que nunca ouviu uma palavra de um pai que fala, olha, você é meu orgulho, eu te amo, você vai conseguir. Você é mais forte do que imagina, você é forte e corajosa, você vai conseguir sim, porque muitas vezes nós fomos instruídas nessa terceiro aconselhamento que é fundamental, as mulheres fazendeiras que vieram antes de nós, você tem que fazer assim, você tem que ser bruta, você tem que ser grossa, você tem que ser incisiva, quando na verdade você pode fazer diferente, você pode abraçar, você pode beijar, você pode dizer, olha, eu amo você é um amor da minha vida, viu? Você vai conseguir, o meu filho, graças a Deus, eu apesar de não ter recebido muito, a minha mãe é uma pessoa mais na dela, ela é mais secona, assim, eu falei, cara, eu não quero que meu filho cresça assim, eu quero mostrar mesmo pra ele o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, pra que ele se sinta tão completo que ele não precise procurar em outros lugares esse amor que ele vai ter de mim e do pai dele. O pai dele também fala muito isso pra ele. Então, diante dessas afirmações que é dita pra ele diariamente, eles, do nada, eu tô lá lavando uma louça, fazendo uma coisa, ele, mãe, deixa eu te falar, eu te amo, viu? E vira as costas. Ou seja, ele entende que essas palavras são alimentadas diariamente e ele não vai ficar procurando isso em várias namoradas, em várias mulheres, em várias amiguinhas. Então ele tem todo esse respaldo dentro de casa, que aí quando ele sair, ele não vai aceitar menos do que isso. E isso é feito tanto pro homem quanto pra mulher. Principalmente pras nossas meninas, elas precisam se sentir amadas, corajosas, fortes, capazes, para que elas não queiram procurar isso na rua. Então, finalizo total esse nosso terceiro aconselhamento, que é uma das coisas que muda a vida. Se você é uma adulta que tem filhos, faça isso com seus filhos. Se você é uma adulta que faz isso com seus filhos, faça isso com as suas amigas. Seja responsável por falar palavras de afirmação para as mulheres que estão próximas de você. Enquanto a gente tiver um sentimento de concorrência, a gente nunca vai entender a força da cooperação. Então a gente precisa cooperar umas com as outras. Amiga, você é forte, eu admiro a sua jornada, eu tenho orgulho de ser sua amiga porque você é guerreira, você é forte, você corre atrás dos seus sonhos. 2025 vai ser um ano de muita prosperidade na sua vida. Tudo aquilo que você tem plantado com muito sofrimento nesse 2024, você vai conseguir colher nesse 2025. Então manda essas mensagens pra ela. Compartilha essa live com uma amiga que ela vai sentir o quanto você ama ela e vai falar, cara, foi pra mim mesmo, eu tava precisando dessas palavras. Seja esse canal, porque às vezes a gente procura uma amiga só pra desabafar, só pra falar coisa triste. Ah, amiga, o que você acha? Quando na verdade às vezes só amiga, eu te amo, viu? Amo muito você, tenho orado por você, manda uma oração por ela pra que ela se sinta coberta. Então, seja essa pessoa na vida das outras pessoas. Não seja a pessoa, não seja apegado ao passado, a amizades que me frustraram, a mulheres que me magoaram. Desapega disso. Sempre vão ter joio e trigo junto. Pega esse joio e manda embora. Eu escolho ir em frente. Vai aparecer um trigo novo na minha vida, uma pessoa que vai refrigerar. Se eu fosse usar dos traumas que eu passei, das amizades que me frustraram, que me magoaram no passado, eu teria toda a licença poética, eu teria todas as desculpas possíveis para hoje não semear na vida de ninguém, não ter mais contato com um líder religioso nenhum, para não abrir o meu coração para ninguém mais, mas eu escolho fazer completamente diferente. À medida que eu lembro que o meu passado vem e me cutuca do tipo, você lembra que você sofreu com tal e tal pessoa? Eu falo, lembro, mas essas pessoas que estão na minha vida agora não são tal e tal pessoas. Por isso eu vou plantar ainda mais na vida dessas pessoas, porque mesmo que eu não colha delas, o Espírito Santo vai me fazer colher de alguma maneira, porque a lei da semeadura não falha. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Pode ser que eu não colha dessas pessoas que eu tô plantando, mas de outras pessoas que vão vir, que vão me ouvir, que vão abrir o coração, eu tenho certeza, porque a lei da semeadura, ela não falha. Agora, o contrário também é verdade. Se eu escolho usar do que eu passei de sofrimento no passado, é verdade, né? Olha, eu trocando ideia com o meu passado, é verdade, né? Sofri muito mesmo. Pá, fecho o livro e falo, eu vou ficar aqui mesmo, não vou colher, não vou plantar nada, eu quero ficar aqui porque eu já sofri muito. Eu vou só colher o quê? Frustração, mágoa, ver outras pessoas crescendo, evoluindo espiritualmente, tendo amizades sinceras enquanto eu tô com o braço cruzado, morando dentro da biblioteca. Vaza dessa biblioteca aí, não é seu lugar de moradia. Você tem que respirar puro, você tem que olhar novas perspectivas, novos horizontes, para que Deus coloque pessoas no seu caminho que vão te fazer esquecer do passado e projetar novas perspectivas
positivas no presente e com certeza no futuro. Enfim, finalizamos o nosso quarto aconselhamento, que também tem uma direção muito forte para o seu futuro, para o seu ano de 2024, é que os eventos que mais te afetam hoje provavelmente ocorreram na infância. Essa é fortíssima, eu finalizo com essa, porque muitas das palavras que nós ouvimos no passado têm sido sentenças para que a gente não se projete no presente nem no nosso futuro. Então, como eu atendi mais de 250 mulheres dentro da área da consultoria de imagem, da mentoria de desenvolvimento pessoal, da análise de cor, quando eu vejo muitas mulheres que fogem da sua verdadeira essência de usar cores que chamam atenção, de usar peças que deixam elas mais bonitas, escolhendo usar preto, usar cinza, usar cores opacas ou cores muito fechadas, que sabendo que aquelas cores não deixam elas bonitas, sabendo assim, eu vejo que aquilo não me faz bem, mas eu continuo usando, porque eu quero passar despercebido, eu quero continuar no anonimato. Muitas mulheres escolhem isso por traumas do passado, por palavras tipo, você é feia, você é burra, você é tonta, e eu anotei algumas palavras fortíssimas que muitas de nós ouvimos, principalmente nós mulheres. Você não serve pra nada, você é uma mulher mole, você é muito tonta, você é uma coitada, você vai ser uma fracassada, né? Porque desse jeito, ai, para com isso, você não fica quieta, ai, que matraca, ou seja, você é um idiota. Muitas coisas que a gente ouvia, muitas vezes de pessoas que nos amam, sim, nos amam, mas receberam esse tipo de palavras, e aí achando que isso era uma linguagem de amor, falaram isso pra nós. Então, ao invés de nos projetar positivamente, nos projetaram negativamente. Então, um exemplo, você tem que parar de ser mole desse jeito, você tá muito mole, levanta pra vida, a vida não aguenta gente mole assim que nem você não, que você quer moleza, senta no pudim, a vida é dura, você tem que se impor. Às vezes a pessoa queria que você fizesse o quê? Você reagisse positivamente na vida, mas ela te ofendeu tanto que você não consegue nem interpretar onde tá o amor nessas palavras, diferentemente do tipo, deixa eu te falar, filha, você não nasceu pra ser mole desse jeito. Deixa eu te falar, Deus projetou você pra ser uma mulher forte, corajosa, equilibrada. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7, pois eu não te dei um espírito de covardia, mas de coragem, pra que você se posicione. Então deixa eu te falar, filha minha não foi chamada pra ser mole não. Então eu quebro essas palavras de moleza e eu profetizo na sua vida que a partir de hoje a força vai ser instaurada em você. E você é uma mulher forte e corajosa. Essas atitudes de moleza não combinam com quem você é. Ou seja, eu decreto uma identidade de alguém que já é alguma coisa, que por vezes está tendo uma atitude que não combina com aquilo que ela já é. Primeiro a gente depois a gente executa a ação, eu sempre falo isso. Então vamos tomar primeiro a propriedade de quem nós somos e aí a gente vai buscando cada dia mais executarmos em favor daquilo. Então não espere cair um raio do céu para te dizer quem você é. Assuma essa identidade e quebre qualquer sentença negativa que possa ter sido dita para você no passado. Muitos familiares, professores, tios, pais, avós disseram coisas ruins pra nós nessa ânsia de querer nos projetar pra vida positivamente. Então esses decretos, eles são notórios na gente quando a gente tem muito medo no presente, quando a gente não consegue se projetar, quando a gente olha diante de uma circunstância, a gente congela. A maioria das vezes que a gente congela diante de alguma situação, a gente não tem reação diante daquela situação, tem a ver com um trauma do passado e principalmente da infância. Então eu finalizo esse nosso quarto ensinamento com uma história muito pessoal que aconteceu comigo alguns anos atrás. Quando eu comecei nessa área, eu tinha acabado de me formar em marketing. E aí eu tava atendendo 2 pessoas pra um determinado projeto que eram completamente diferentes. Quem é das antigas sabe dessa história. Completamente diferentes. Uma mulher super alegre, super brilhosa, super uau, chamativa, e a outra completamente introvertida, mais minimalista. E elas estavam fazendo o mesmo projeto junto. E elas queriam que a gente pegasse as 2 ideias, uma queria um projeto muito luminoso e a outra queria um projeto minimalista, e transformasse num projeto só. A gente tinha que codificar pra conseguir alinhar a ideia das 2. Então, diante disso, era uma tarefa difícil, porque você atender um pedido de um cliente que fala, eu quero uma coisa luminosa, já é difícil de você conseguir conjecturar alguma coisa que tá na cabeça dela. Imagina 2 ideias diferentes para serem interpretadas e serem realizadas num projeto físico, era um evento. Então, tudo isso foi muito difícil. Diante disso, elas não conseguindo estar contentes com a insatisfação delas, elas queriam colocar essa insatisfação delas no marketing, que era eu e o meu esposo, que estávamos na época, né, coordenando todo esse projeto. E haviam outras pessoas, mas essa área específica era a gente. Diante disso, elas me marcam uma reunião
de surpresa e colocam duas pessoas na mesa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas pra defender o trabalho delas e denegrir o meu trabalho. Então, aí a mãe e a filha, né? A mãe que foi convidada pelas duas, porque a minha filha é isso, porque a minha filha é aquilo, porque a minha filha é formada nisso, porque a minha filha tem tal diploma, porque a minha filha tem tal situação, enquanto eu ali congelada, porque aquilo me deu um gatilho do passado. Aquilo resgatou a Lira do passado, que tinha pai e mãe que trabalhava muito, que não tinha dinheiro pra pagar curso, pra pagar ou qualquer treinamento extra, e era só aquilo ali que a gente conseguia. E por vezes eu me via naquele terrorismo, aquelas vendas loucas que aconteciam, relâmpago que aconteciam dentro das escolas, porque só hoje o curso na escola tal de informática, de inglês, disso e aquilo que vai mudar a sua vida. E minha mãe e meu pai, não, hoje eu não tenho esse dinheiro. Como muitos dos CLTs antigamente, hoje em dia, que se aparece uma super oportunidade, se você não tem um dinheiro, você não tem de onde tirar. Então eu ficava muito remoendo, eu sempre fui uma pessoa mais de sentir muitas coisas, como diz meu pai, mais emocionada. E aí, dentro dessa perspectiva, eu ficava muito sentido. Então, aquilo foi um trauma pra mim, do tipo, eu nunca vou ser nada, eu vou ser uma fracassada, porque eu via as amigas da rua, as colegas do bairro crescendo, estudando, entrando e saindo das escolas de inglês no bairro mesmo, e eu nunca tive acesso a isso, porque eu vim de família que meus pais tinham que se coordenar ali pra poder eles estudarem, eles trabalharem, eles pagarem as contas. E é normal, muita gente passa por isso, mas porque aquilo me machucou na infância, quando eu cresci eu não consegui vencer isso, tipo, cara, venci a página, agora eu sou adulta, eu posso pagar meus próprios cursos, já tinha as minhas formações na época, muito conhecimento que não é só o curso que traz, mas bagagem de experiência de mercado, e aquilo me congelou. Então, diante daquela mãe batendo nas costas da filha e elevando a moral da filha, eu congelei. E aí ela falou, virou pra mim e falou assim, e o seu trabalho? Eu não sei quem tá fazendo, mas tá ruim isso, tá ruim aquilo, viu? Acho que é você mesma, né? Tá ruim. Me apontou o dedo, esculachou com o meu trabalho. E eu simplesmente congelada. Elas levantaram, entendeu? Então faz assim. Quando você quiser cancelar com essa moça, a gente fecha. E o que eu posso fazer é que a fulana, eu não executo nada. Eu só delego. Então, o que a gente pode fazer? A gente continua contratando essa moça e apontando pra mim. Ela vira, tipo, a minha funcionária e eu só direciono. Aquilo, eu congelei muito, juro. E eu não tinha palavras, porque aquilo me trouxe a Lira da infância. Tipo, você não tem a sua mãe aqui. Os traumas foram tão fortes na mesa, você não tem a sua mãe pra te defender. E aí, comecei com aquilo. Quando eu saí da mesa, eu fui pra um canto, chorei. E aí veio uma pessoa e falou assim, Lira, isso aí é um trauma da infância. Isso aí é um gatilho de alguma coisa na infância que te machucou muito, você precisa tratar. Fui pra terapia, tratei com uma psicóloga maravilhosa, igual eu, assim, emocionadíssima, intenciona, assim, super intensa, que me trouxe um teatro dentro da terapia que me chocou, do tipo, eu também sou capaz, se eu tô na mesma mesa que ela que se lute pra lá, porque se eu confiar em mim, eu não vou ficar batendo boca com quem trabalha na mesma área que eu, cada um tem, a minha concorrência, eu sou eu mesma, só que, na época, o gatilho não tinha sido tratado, então você acha que aquela situação é a situação da vida vai acabar ali, sua vida pode encerrar, Jesus te leva ali. Então, esses congelamentos diante da situação são indícios clássicos de que você tem alguma coisa mal resolvida no passado. Mas há boas notícias. Para o ano de 2025, aqueles que se posicionarem, aqueles que entenderem que o passado não é uma sentença, mas é uma biblioteca, vão conseguir romper. E embora a gente não consiga esquecer, se desapegar, né, não consiga apagar o passado, a gente consegue orar o máximo que a gente conseguir para que a gente não viva nele, para que ele se torne apenas uma lembrança de ensinamento, mas que ele não tenha efeitos sentimentais na nossa vida a tal ponto de mudar o nosso mood, a nossa ação no presente. Então, quando eu falo pra você dessa história, antigamente eu chorava de falar disso. Hoje eu falo disso, eu lembro como eu tava imatura, como eu cresci. Quando eu falo da situação muito difícil da morte do meu filho, né, do falecimento do meu filho, eu não conseguia falar disso sem morrer de chorar, nem muitas vezes não conseguia falar disso, mas hoje eu transformei aquele passado triste e mórbido de ficar numa UTI em um passado onde eu tive a chance, em memórias onde eu tive a chance de estar com ele. Então eu na minha mente resetei, lembra que eu falei do celular? Nós temos essa capacidade de trazer novas configurações para memórias que poderiam ser terrivelmente tristes e apertar um botão e faz a gente, gatilho que a gente chama, chorar consistentemente, mas nós temos essa responsabilidade de pegar o passado e codificar ele na nossa mente e no nosso pensamento, que é o principal, para que ele não seja um decreto. Lembra que a gente conversou? Que
Provérbios 4, de 20 a 23 diz, porque cuidado com o que você pensa, cuidado com os seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida por aquilo que você pensa. Então, se eu penso que o falecimento do meu filho não é o fim da minha jornada, mas pode ser o começo da minha jornada, e a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo, eu vou me apegando a palavras de paz, palavras de trazer novos códigos para aquilo que antes era um sofrimento e agora tornou-se memórias boas, ok? E você também tem esse total poder. Eu não sou super-humano, não sou ninguém melhor do que você, é tudo treinamento, é ensinamento, é entendimento. A gente fala muito aqui no devocional a diferença de conhecimento, que é você acessar aquela informação, e a sabedoria, que é você acessar aquela informação e colocar em prática ela na sua vida, escolhendo colocar ela como um estilo de vida, e não apenas um conhecimento distante, mas aplicar na sua rotina, no seu dia, nas memórias que você tem, acessar isso e resolvê-los, ok? Dito isso, me prolonguei um pouco, mas foram, assim, 4 ensinamentos fundamentais. Deus tem essa capacidade profunda, a gente já falou do poder de Deus, de nos libertar, de fazer a gente andar nos caminhos dele, de resolver os problemas com a verdade da sua palavra. E isso não é um pré-requisito apenas para os filhos amados dele lá na Bíblia. Todos nós podemos acessar quando nós assumimos a nossa identidade de coisas que são imutáveis. Você é filha do rei, você é amada, visionária e corajosa. Nada que pode ser mudado, como profissão, como status civil, ou qualquer coisa que possa ser roubado de você. São decretos que, filiações, decretos que não são mudados. E você vai assumindo isso diariamente e abrindo os olhos e indo dormir, ok? Feche os seus olhos onde você tá, como a gente faz em todo o encerramento do nosso devocional, que eu faço uma oração. E se você concordar com essas palavras que eu estou te dizendo agora, se você quiser que o ano de 2025, tudo isso que eu te falei, esses aconselhamentos, eles sejam ações na sua vida, você vai dizendo, amém, Deus, é isso. Se não, se você quiser ser uma pessoa que ainda continua apegada ao passado, você vai indo. Não, tudo bem, é isso, não quero não, Deus, isso aí eu não quero não, tá? Pai, obrigada. Obrigada por esses poucos minutos que nós tivemos na tua presença, que nós aprendemos com a tua palavra, não um aprendizado distante, mas um aprendizado pro nosso dia a dia prático, pra nossa rotina, pra combater os momentos que a gente fica congelado, que a gente fica ali travado diante das circunstâncias, mas o Senhor na hora já nos mostra, eu tenho planos de paz. Isso não é uma sentença. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Esquece isso que passou. Foca naquilo que eu tenho pra diante de você. Tudo aquilo de ruim que a vida queira empurrar a goela abaixo da gente, a sua palavra combate com ensinamentos maravilhosos, e como nós te agradecemos por isso. O Senhor poderia ser um Deus, um Pai, que poderia ter abandonado a gente depois que levou o seu filho, porque foi um sofrimento muito profundo ver o seu filho naquela cruz, mas o Senhor deixou cada palavra, cada versículo, cada ensinamento através de Paulo, através de Moisés, através de tanta gente maravilhosa que compartilhou com a gente fragmentos das suas histórias, que foram muito maiores do que apenas aquilo que eles ensinaram, mas aquilo que eles nos ensinaram trouxeram aprendizados profundos, que nós precisamos sermos sábios, e não apenas entendedores do assunto, mas sábios, que é ter a capacidade de executar aquilo que a gente aprende. Então é isso que a gente deseja, que cada ensinamento desse venha a ser fincado, projetado, executado nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, para que dê muitos frutos. O benefício de você plantar um caroço de manga é que um caroço de manga, ele não dá apenas uma manga, mas muitas e muitas e muitas mangas para alimentar todo tipo de pessoa, sem pré-requisito, da criança ao idoso, de fazer doces a fazer saladas. Uma manga, ela tem essa capacidade de alimentar várias pessoas em várias perspectivas. Então, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, que seja também frutos para alimentar muitas e muitas pessoas indistintamente, sejam pessoas de qualquer raça, gênero, etnia, consciência, apenas a semente seja lançado. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração de hoje. Amém. Amém? Bom, se fez sentido para você cada um desses ensinamentos, se você quer se aprofundar em mais conhecimento como esses, a gente tem a nossa comunidade Filhas da Coragem, que é uma comunidade que por apenas R$ 49,90 você consegue acessar conteúdos mais profundos. Hoje eu falei sobre apenas quatro entendimentos e aconselhamentos, mas 2025 vai requerer de você muitos conhecimentos, muitas atitudes. As pessoas que estão se posicionando em 2025 vão acessar novos lugares. Então, você vai
precisar de novos conhecimentos, novos ambientes, novas pessoas, que a comunidade Filhas da Coragem pode ser uma dessas portas pra você, ok? O link tá aqui embaixo, clica, já corre, porque ano que vem a gente tem, assim, muitos conhecimentos pra ser colocado. Esse ano de 2025 é só o começo de uma jornada linda que Deus tem pra fazer na minha e na sua vida, ok? Beijo no seu coração, até amanhã.